Queridos, nesta tarde quero trazer uma pequena leitura que se encontra no livro do Apocalipse, do capítulo 7, que diz desta maneira: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulão 12.000, da tribo de José 12.000, e da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Então, o livro de Apocalipse, meus amados, é um livro de difícil interpretação. É o apogeu da revelação divina, digamos assim. É o livro das consumações. É um livro cheio de divisões, é um livro cheio de alegorias, parábolas, poesia, profecias, símbolos, figuras e números. Para a interpretação do livro de Apocalipse, existem 3 linhas teológicas que fazem as suas devidas interpretações. Tem a linha preterista, que considera que muito do simbolismo presente no livro está relacionado aos acontecimentos contemporâneos da época em que foi escrito. Tem a linha historicista, que interpreta que as profecias do livro são interpretadas como se fossem se cumprindo ao longo da história. Umas se cumpriram, outras estão se cumprindo, e aquelas que vão se cumprir. E a linha teológica futurista interpreta que quase tudo está relacionado aos acontecimentos futuros no fim dos tempos, com exceção dos 3 primeiros capítulos, que se trata do tempo da igreja, do tempo da graça. Nessa interpretação futurista, após os eventos do capítulo 3 do Apocalipse, Deus estará tratando de eventos relacionados a Israel, objetivando dar continuidade às 70 semanas relatadas pelo profeta Daniel, e executando juízos sobre a terra no período chamado Grande Tribulação. O capítulo 7, cujos acontecimentos ocorrem entre a abertura do 6º e do 7º selos, menciona 2 grupos distintos: 144.000 selados e a multidão, que diz aqui o versículo, vieram de grande tribulação. Mas quem são esses 144.000 selados? Ou seja, que receberam um selo da parte de Deus. Capítulo 7, versículo 5, vai dizer que eles são descendentes dos 12 patriarcas: Judá, Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Já no versículo 2, nós vemos que eles foram selados com o selo do Deus vivo por um anjo que subia do nascente do sol. No capítulo 9, nós vamos para o capítulo 9 do Apocalipse, no versículo 4, vai dizer que eles foram poupados dos flagelos, dos gafanhotos, demônios, que tinham o poder como o poder que tem os escorpiões da terra. O selo fez com que eles fossem poupados daquele tormento que veio sobre os homens ímpios na face da terra e os seguidores da besta, do anticristo, do falso profeta. Diz a Bíblia também que eles pregarão o evangelho do reino com coragem e com unção. Uma vez que a igreja saiu da terra, foi arrebatada, Deus levantará lá em Jerusalém 2 testemunhas profetizando, e os 144.000, como falei, descendentes dos patriarcas, das tribos que foram mencionadas. Eles serão martirizados pelo anticristo, morrerão, e no capítulo 14
no versículo 1 do Apocalipse, João tem a visão desses 144 mil que receberam o selo de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles estão ali junto com o Cordeiro sobre o Monte Sião. Quando a Bíblia fala de Sião, geralmente está se referindo a coisas futuras, a Jerusalém celestial. E aqui Apocalipse, uma única vez surge a palavra Monte Sião, onde eles estão ali 144 mil seguidores do Cordeiro. E diz ali o capítulo 14, versículo 1, que eles têm em sua testa o selo de Deus, que consiste no nome do Cordeiro e no nome do Pai. O selo era muito usado na antiguidade para confirmar um decreto, para confirmar uma palavra, ou então para confirmar a autenticidade de um documento. Esses 144 mil, eles têm a autenticidade de homens que foram escolhidos pelo próprio Cordeiro para o seguirem durante todo o período em que eles fossem martirizados, que eles estivessem já na glória. Então eles receberam em sua testa esse selo de Deus. O capítulo 14 e o versículo 3 de Apocalipse vai dizer que são os únicos, esses 144 mil, que aprenderam o cântico que foi entoado diante do trono de Deus. E o versículo 4 de Apocalipse 14 diz que são homens consagrados, virgens, escolhidos para seguirem o Cordeiro, que não se contaminaram com mulheres. Geralmente, quando se fala na simbologia escatológica de mulheres, está falando de uma falsa religião, de mais heresias, como diz ali a mulher montada na besta, fala da falsa religião que surgirá no período da grande tribulação, que arrebanhará milhões de seguidores com seus enganos, com as suas mentiras. Vai ser um ecumenismo, a união das religiões. E aqui diz que esses homens, eles foram fiéis ao Cordeiro, foram fiéis a Deus, não se contaminaram com as falsas religiões, né? não se contaminaram com as heresias, nem com as religiões apóstatas do período da grande tribulação. Diz também que os 144 mil não podem ser as testemunhas de Jeová, que é proclamado por uma doutrina que diz que 144 mil, inclusive aqui no Brasil tem essa doutrina, né, que herdarão a terra. Não pode, porque eles não podem ser as testemunhas de Jeová, porque contradiz aquela doutrina, uma vez que aquela doutrina não crê em Jesus como Filho de Deus, mas apenas como profeta. E aqui nós vimos que esses seguem o Cordeiro. As testemunhas de Jeová, elas são testemunhas de Jeová e não de Jesus. Então elas seguem estes 144 mil, eles não podem ser as testemunhas de Jeová porque eles seguem o Cordeiro, que é Jesus. Também não podem ser testemunhas de Jeová porque eles foram escolhidos exclusivamente dentre as 12 tribos de Israel, é o que diz a Bíblia. Foram escolhidos dentre os 12 patriarcas, dentre as 12 tribos de Israel, e não de qualquer outra nação. Então não pode ser testemunha de Jeová, porque tem testemunha aqui de Jeová no Brasil, Estados Unidos, em tantas outras nações. Mas aqui a Bíblia é bem enfática ao dizer que os 144 mil selados com o selo de Deus, eles foram escolhidos das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo. Então, quando fala também que eles foram comprados da terra, na linguagem e na interpretação bíblica, significa Eretz Israel, a terra de Israel. Geralmente, quando se fala na terra, nos profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Zacarias, Ezequiel, Daniel, quando fala da terra, Eretz de Israel, que significa terra de Israel. Né? Então, na palavra profética do Salmo 101, verso 6, Deus fala: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Isso é uma palavra profética relacionada a este fato, estes 144 mil, né? Procurarão os fiéis da terra, terra de Israel, para que estejam comigo, uma vez que quando foi escrito os Salmos 101, verso 6, Deus estava tratando exclusivamente com Israel, o judaísmo. Então ele fala assim, que os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. E ainda diz o Salmo: o que anda num caminho reto, esse me servirá. Então nós vemos aí a profecia do Antigo Testamento, que se cumprirá também na consumação de todas as coisas, no período da grande tribulação, onde Deus vai estar
observando aqueles 144 mil fiéis de cada 12 mil, de cada tribo da nação de Israel. Então há um contraste também, nós vemos aqui no Apocalipse capítulo 9, versículo 4, entre aqueles que recebem a marca da besta com os 144 servos de Deus, os 144 mil servos de Deus, que são selados na testa. Os que têm a marca da besta sofrerão terríveis julgamentos divinos, mas os que receberam o selo de Deus serão poupados nesse período. Então não podem ser testemunho de Jeová, porque nós não vivemos o período da grande tribulação ainda, né? Porque vai acontecer futuramente, quando a igreja for tirada da terra, virá o período da grande tribulação, e então se manifestará o anticristo, se manifestará a apostasia geral, a união das várias religiões, surgirá a mega igreja falsa, né, de Satanás, o falso profeta, o anticristo e a besta. E nesse período surgirão esses 144 mil escolhidos de Deus, que são judeus autênticos, servos que preservaram-se ali na sua cultura judaica, mas também na sua fidelidade a Deus. Quem sabe sejam judeus que se converterão a Cristo durante esse período e serão escolhidos para seguirem o Cordeiro. Diferente da igreja, a igreja já foi arrebatada, já estará aguardando os acontecimentos finais e participando de um evento denominado as Bodas do Cordeiro. Durante os 7 anos de tribulação, de grande tribulação que ocorrerá na terra, a igreja estará participando de um evento chamado as Bodas do Cordeiro. São 7 anos de gozo, de recebimento de galardão e de premiação pelo seu labor, pela sua luta aqui na terra, ao pregar o evangelho, ao se manter fiel a Cristo. Então os que receberam o selo de Deus, os 144 mil, serão protegidos dos tormentos que virão aos homens durante os 5 meses de flagelo ou tormento, como o tormento de escorpião. Capítulo 9, versículo 6 é bem claro. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, os 144 mil, com certeza, serão homens consagrados a Deus nesse período. Não serão as testemunhas de Jeová, como essa doutrina afirma, mas serão homens tementes a Deus que seguirão o Cordeiro, serão martirizados pelo Anticristo e receberão também a glória e receberão o poder, receberão ali a virtude de estar para sempre com o Cordeiro de Deus. Que Deus abençoe a todos com esta palavra, que vamos continuar sendo edificados na palavra de Deus e entender o que acontecerá nos últimos dias da igreja sobre a face da terra. Um grande abraço a todos, na paz do Senhor Jesus.